Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer equações irracionais. Se liga aí então. Bom, para resolver uma equação irracional, a gente está resolvendo nos números reais. O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que eliminar essa raiz quadrada. Para eliminar a raiz quadrada, o que a gente deve fazer? Elevar ao quadrado. Então eu vou elevar esse lado ao quadrado para eliminar a raiz quadrada. Se eu elevo esse lado, eu elevo esse lado ao quadrado também. Então, raiz quadrada de 2x menos 1 elevado ao quadrado. Mesma coisa do outro lado. X menos 2 elevado ao quadrado. Que você fez uma coisa de um lado, você tem que também fazer do outro lado da equação. E aí, o que você vai poder fazer? Você vai cancelar a raiz com o quadrado. Esquece da raiz do quadrado. E aí você vai ficar com 2x menos 1 é igual ao quadrado disso daqui. Então você vai ficar com... Isso daqui é o quê? Trinômio quadrado perfeito, hein? Isso aqui é o quadrado da diferença, vira TQP. Então vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 2. 4x. Mais... quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Pronto, acabei com a raiz. Organiza a equação de segundo grau, tudo por um lado só. Então, x quadrado só tem ele, já vou copiar. 2x passa para lá, menos 2x, então vai ficar menos 6x, com esse 4x aqui. Esse menos 1 passa para cá, mais 1, então vai ficar mais 5. Tudo isso igual a zero, porque não sobrou nada desse lado. Pronto, organizou a equação de segundo grau. Aí resolve do jeito que você achar melhor, tá? Pode ser por fórmula resolutiva ou pode ser por soma e produto. Eu gosto de usar soma e produto. Então vamos lá. A soma produto menos B sobre A. Sempre que for 1 aqui, eu vou tentar usar soma e produto, tá? Que fica bem mais fácil. O produto, C sobre A. Então aqui vai dar menos 6. Então dá 6 sobre 1, 6. E aqui vai ficar 5 sobre 1, 5. Então, veja, quando 1 é 1 aqui, o produto mantém o sinal, a soma inverte o sinal. Conta de vezes que dá 5. A gente só tem com o número inteiro 5 vezes 1. Então, isso aqui tem que ser 5 mais 1. Achei os valores do x. x1 é igual a 5 e x2 é igual a 1. Ok, resolveu a equação irracional, achou suas raízes, só que aí a gente tem um problema, tá? A gente está resolvendo uma equação em que nela tem uma raiz quadrada. E as raízes da equação irracional nem sempre são as respostas que você encontrou. Isso vai acontecer porque a letra está dentro da raiz quadrada. E nem todo número real possui raiz quadrada. Então, apesar de você ter encontrado a resposta aqui, será que agora ela serve na sua equação original que tinha raiz quadrada? Então, depois que você encontrou as respostas, você tem que voltar na raiz original e testá-las. Então, nós vamos testar as duas raízes. Então, vai sim. Vamos testar primeiro x igual a 5. Então, vamos fazer aqui, ó, para x igual a 5. Então, no lugar do x, coloca-se o 5. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 5 menos 1, igual a 5 menos 2. Então, onde tinha x, eu fui lá e testei, coloquei o 5. Agora faz as contas que apareceram. Raiz quadrada, 5 vezes 2, 10, menos 1, 9. Então, já vou pôr direto. E aqui, 5 menos 2, 3. Opa, é verdade que a raiz de 9 é 3? Isso daqui é uma verdade, então o x1, que é igual a 5, é raiz. Então, ele serve para a gente, tá? Agora, eu vou testar o outro, o x2 igual a 1. Então, para x igual a 1. No lugar do x, coloca-se o 1. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 1 menos 1. É igual a 1 menos 2. Aqui desse lado vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Ok? 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. É igual a 1 menos 1, menos 1.
É verdade que a raiz quadrada de 1 é menos 1? Isso aqui é falso por definição, hein? Ah, mas eu sei que se elevar menos 1 ao quadrado, dá 1. Isso é verdade. Porém, por definição, raiz quadrada é sempre um número positivo a resposta, tá? Então, a raiz quadrada de 1 é 1, não menos 1. Isso aqui é falso, então, isso é falso, não serve. x2 igual a 1 não é solução, tá? Não é raiz da equação. Não é solução, então somente o 5 vai para a solução. Então, toda vez que você for resolver uma equação irracional, você tem que tomar cuidado com essa verificação. Entender essa parte aqui, ó? A raiz quadrada de um número tem que ser sempre positiva, tá? Ah, mas a gente não trabalha com ou é negativo ou é positivo? Trabalhamos quando a gente está resolvendo uma equação, achando o valor do x, tá bom? Aqui a gente está fazendo um teste. Para ver essa situação, o m está dentro dessa raiz, a equação irracional. Então, a gente precisa elevar ao quadrado isso aqui para sumir com ela. Só que se eu elevar, eu tenho que elevar todo mundo. Tem um monte de coisa junto com essa raiz. Então, a ideia é deixar a raiz sozinha para poder elevar só ela desse lado. Então, primeiro, passa esse 10m para lá. 5 vezes raiz de 6 menos m é igual a... Não é 50 aqui, eu copiei errado, tá? É só 5. Aqui é só 5. Então, vai ficar 5m, que já está lá, menos 10m. Então, eu vou ficar com 5 raiz de 6 menos m é igual a menos 5m. Esse 5 está multiplicando a raiz, passa dividindo. Então, vai ficar raiz de 6m é igual a menos 5m sobre 5. Agora, dá para simplificar aqui. E aqui vai dar 1. Como tem o menos, menos 1. Então, vai ficar raiz de 6 menos m igual a menos m. Pronto. Agora a raiz está isolada, bonitinha. Podemos fazer o quê? Elevar ao quadrado. Eleva a raiz ao quadrado. Eleva o outro termo ao quadrado. Cancela a raiz com quadrado. E ali você mantém. Aqui vai ficar quem estava dentro da raiz, 6 menos m. E aqui vai ficar menos m ao quadrado, menos m vezes menos m, m ao quadrado. Tá? Passa tudo para um lado só, vou passar para cá para não mexer o sinal do m ao quadrado, vai ficar m ao quadrado mais m menos 6. Tudo isso igual a 0. Equação do segundo grau, equação completa, vamos por soma e produto. A soma, quando é 1 aqui, troca o sinal do b, menos 1. O produto, quando é 1 aqui, mantém o sinal do C, menos 6. Então, conta de vezes que dá 6. 2 vezes 3, 6 vezes 1. Qual dessas que somando ou subtraindo faz dar o 1? Só pode ser essa aqui, né? 2 e 3. 2 e 3. Só que tem que dar menos 1. Menos 3 mais 2. Olha lá, fiz o acerto do sinal. Verifica se bate aqui. Menos 3 mais 2. Mais vezes menos, menos. Tá certo? Então, as soluções são M1 igual a 2 e M2 igual a menos 3. O que eu tenho que fazer agora? Testar as minhas soluções. Então, vamos testar elas. Então, para M1 igual a 2. M1 igual a 2, a gente vai ficar com o seguinte, testa aqui, na original. 5 raiz de 6 menos 2 mais 10 vezes 2 igual a 5 vezes 2. 5 vezes 4 mais 20 igual a 10. E aqui vai dar 5 vezes 2 mais 20 igual a 10. É verdade o que está dando aqui, ó? Que 5 vezes 2, que é 10, mais 20 é 10? Isso daqui é falso, não preciso nem continuar para ver que vai dar falso. Então, o M1 igual a 2 não é solução, não serve. Vamos testar o M menos 3. Então, vamos lá. 5 vezes raiz de 6 menos 3, porque ó, tem o menos aqui e o menos do menos 3. Então, menos 3. Mais 10 vezes menos 3
igual a 5 vezes menos 3. 5 vezes menos 3 vai dar mais, então vai ficar 9 aqui dentro. Mais com menos, 10 vezes 3, 30, igual a menos 15. 5 raiz de 9 é 3, então eu vou ficar com 5 vezes 3 aqui, menos 30 igual a menos 15. 5 vezes 3 é 15, 15 menos 30 é igual a menos 15. Essa conta aqui dá certinha menos 15, né? Você tem 15, perde 30, fica devendo menos 15. Isso aqui é uma verdade. Então, M2 igual a menos 3 é solução. É uma raiz da equação. Então, só ela vai na solução. Solução final, menos 3. Dá uma olhada aí, passo a passo, tudo que foi feito, hein? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.